Boa noite, pessoal, tudo bem? Aqui é Renan Clemente, da Alura Educação, e sejam muito bem-vindos ao nosso webinário Investimento de Milhões, como investir o seu primeiro milhão da forma correta. Espero que vocês gostem, acho que vocês vão aprender bastante e aprender uma forma que a gente acredita que funciona para você que suou tanto para conseguir esse seu dinheirinho, né, esse seu primeiro milhão, e fazer principalmente com que ele se multiplique e se torne cada vez maior, tá? Então, vou mostrar aqui um material para vocês, primeiramente fazer uma apresentação melhor aqui da Alura Educação. Acredito que vocês estejam vendo aí uma apresentação. Primeiro, fiquem à vontade, quem quiser comentar, tirar dúvidas, tá bom, pessoal? É só mandar no chat, o chat está aberto, então podem mandar dúvidas, comentários, e conforme eu for passando aqui, a ideia é ir sanando essas dúvidas de vocês, beleza? Então, são 8 horas, acho que a gente pode começar. Vamos lá, então. Então, pessoal, novamente, bem-vindo, sejam todos bem-vindos, né, ao nosso webinário, Investimento de Milhões, como investir seu primeiro milhão da forma correta. Primeiro quero passar uma agenda aqui para vocês se situarem, o que a gente vai falar hoje, tá? Primeiro eu vou falar um pouco quem somos nós aqui na Alura Educação, tá? Para vocês conhecerem um pouco de mim e da nossa equipe, falar um pouco sobre os pilares da nossa técnica, tá? Ou seja, quais são os métodos que vocês... o método que você vai seguir, os principais pontos que você tem que seguir para aprender a investir esse seu primeiro milhão de reais, tá? Que basicamente aí envolvem a proteção, você se conhecer, que é você o investidor, você aprender a montar a sua carteira ideal e também começar aí um novo hábito, né? Que você vai entender um pouco mais para frente o que seria esse novo hábito, tá? Então, rapidamente, pessoal, apresentar um pouco aqui a Alura Educação, tá? Quem somos nós, tá? Então, assim, basicamente, a gente é um grupo de pessoas que a gente acredita do fundo do coração no poder da educação financeira, tá? A gente acredita que o cidadão brasileiro, o cidadão bem educado, ele foge de armadilhas, ele deixa de cair em ciladas que, infelizmente, muita gente cai com o passar dos anos, né? E que o cidadão bem educado financeiramente, ele também consegue se livrar de certos comportamentos negativos, certos mitos envolvendo dinheiro que existem na nossa sociedade, né? Poxa, o dinheiro é a razão de todo mal, o dinheiro não vai me trazer felicidade, e sim mostrar que o dinheiro é um meio, né? E não um fim. Então, o nosso objetivo é realmente fazer a vida financeira das pessoas ser saudável, e uma pessoa com uma vida financeira saudável, isso reflete nas coisas mais importantes, né? Na nossa saúde, na nossa convivência com a família, aqueles que a gente ama, e por isso que a gente bate tanto nessa tecla, tá? Só me apresentar, para quem não me conhece, meu nome é Renan Clemente, hoje eu sou Head de Educação Financeira aqui na Alura Educação. Eu tenho cerca de 10 anos de experiência no mercado financeiro, tá? Comecei a trabalhar primeiramente no JP Morgan, foi meu primeiro estágio, e desde então fiz aí carreira na área de fundos de investimento, tá? Nos últimos anos, até o ano passado, trabalhando como gestor de fundos na Asset do Crédit Agricole. Sou certificado CGA, que é o certificado para gestores de fundos de investimento, no CPA 20 e também aprovado no CFA Level 1. E assim como uma infinidade de engenheiros aí no mercado financeiro, sou engenheiro, minha formação é engenharia, mas estou aqui no mercado financeiro desde o início, tá? Então vamos lá. Antes de tudo, pessoal, para começar, o que eu queria trazer aqui para vocês? Uma frase, tá? Uma frase bastante importante que é para vocês refletirem, tá? Por que eu quis trazer essa frase desde o começo? Então, assim, você que, como eu disse, né, suou para conquistar esse seu primeiro milhão, quer aprender a investir esse seu primeiro milhão, então eu trago uma frase que ela diz o seguinte, né, uma frase do Robert Kiyosaki, autor do livro Pai Rico, Pai Pobre, que ele diz que o dinheiro sem a inteligência financeira é o dinheiro que desaparece depressa, tá? O que isso significa, né?
que por mais que você tenha conseguido muito dinheiro, o seu primeiro milhão, se você não tiver inteligência financeira, né, se você não souber cuidar dele, você corre o risco aí de estar perdendo todo esse seu esforço, né? Então, assim, pensa aquele dinheiro que você tanto suou, se esforçou, se você não souber fazer esse dinheiro trabalhar para você, não souber utilizar esse dinheiro de forma sadia, né, de forma sábia, esse dinheiro vai embora facilmente, tá? Com uma facilidade muito maior do que a que você teve para obter esses recursos, tá? Então essa palavra, inteligência financeira, é o cerne de tudo que eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Por isso que eu vou trazer aqui uma técnica que eu acredito que seja a maneira correta, a melhor maneira de você investir esse seu primeiro milhão, é uma técnica que você consegue aprender e aplicar, tá bom? Então, primeiro eu queria passar aqui os pilares da técnica, tá? Onde que nós vamos nos basear? São 4 grandes pilares. O primeiro é o cuide do que é seu, tá? É pensar na proteção de quem você ama, na proteção dos seus ativos e assim por diante. Nós vamos falar um pouquinho mais em detalhe daqui para frente, tá? O segundo é o conhece-te a ti mesmo. O conhece-te a ti mesmo, ele fala sobre você se conhecer como investidor, tá? Aqui eu vou ficar aqui cerca de uns 40% da nossa aula focado nessa parte, que esse ponto é muito, muito importante, tá? Você se conhecer como investidor, você entender como você reage ao risco, né? E muitas outras coisas que eu vou entrar em mais detalhes mais para frente. Terceiro pilar, a sua carteira é única, tá? Entender que você vai aprender um método, aprender uma técnica que você vai poder aplicar para dimensionar a sua carteira de investimentos, mas que a sua carteira é única, tá? Então, assim, eu vou dar um exemplo aqui, mas cada um de nós tem peculiaridades, tem coisas que nos distinguem uns dos outros, seja financeiramente, seja psicologicamente, e aí eu vou explicar para vocês como montar essa carteira, tá? E o quarto, que é o novo hábito, que é o último pilar aqui da técnica, que é você nunca parar de investir, tá? Lá no final uns 10% aí da apresentação, vou explicar para vocês por que é tão importante não parar de investir, tá? Então, vamos lá. O primeiro grande pilar aqui, como eu falei, o cuide do que é seu, é a proteção, tá? Antes de tudo, como eu comentei, né, você se esforçou muito para conseguir levantar esse recurso, né, trabalhou provavelmente por muitos e muitos anos para ter esse recurso disponível para investir. Então, você não pode correr o risco de, por causa de algum imprevisto, você ter que utilizar esse dinheiro que estava direcionado aos seus investimentos, tá? Então, quando eu falo de proteção, né, eu até coloquei aqui, cuidando do que você ama, né? Então é importante que antes de você começar os seus investimentos, você tenha certeza que você está protegido contra imprevistos, tá? E aqui eu vou passar um pouco rápido, porque não é o foco da nossa aula, mas é muito importante que, caso você não tenha feito isso, você faça antes de começar a pensar em investir esse seu R$ 1 milhão, tá? O que seria a proteção? Existem diversas maneiras de você se proteger. A primeira é a mais básica, tá? Você precisa, antes de começar a investir, fazer uma reserva de emergência, tá? Para quem ainda não sabe, apesar desse assunto já ser bastante discutido aí, o que é a reserva de emergência, né? É um colchão, é uma reserva que você vai guardar recursos equivalentes aí a cerca de 6 ou 12 vezes o seu custo mensal, tá? Dependendo aí se você é um trabalhador CLT, se você é autônomo, você vai guardar mais ou menos dinheiro, tá? Para que ela serve, né, essa reserva de emergência? Ela se serve para você se manter em caso de emergência, como o próprio nome diz, né? Não é para comprar aquele iPhone que está em promoção ou fazer aquela viagem, não, é para você ter guardado em caso você perca o emprego, uma doença que o tratamento seja caro, gastos inesperados e assim por diante, tá? E você tem aí diferentes maneiras de montar a sua reserva de emergência, tá? Você pode ser através do Tesouro Selic, CDBs de liquidez diária, fundos de investimento de baixo risco e alta liquidez, e até algumas contas digitais, né? O principal aqui, independentemente do ativo, é que você coloque esse dinheiro num ativo de alta liquidez e baixo risco, tá? Você aqui não é o lugar de buscar rentabilidade, sim proteção, né? Como a gente vem falando desde o começo. Então é aqui que você vai se proteger em caso de imprevistos. E uma outra maneira são os seguros, tá? Os seguros, apesar de muita gente olhar torto para esse tipo de coisa, é muito importante, né? Seguro de vida, familiar, existem N tipos de seguros que você
pode estar adquirindo, justamente para você se proteger e isso não criar impactos nos seus investimentos. Por quê? Se você investe o seu R$ 1.000.000, por exemplo, monta toda uma carteira, uma carteira top, super legal, direcionado aos seus objetivos, se você não tem uma reserva de emergência, se você não está protegido com seguros, você pode você pode precisar, na verdade, sacar parte desses recursos investidos para suprir uma emergência. E esse não é o objetivo, né? O objetivo dos seus investimentos vão ser aí para N objetivos que você tenha, seja para se aposentar, para abrir seu próprio negócio, assim por diante. A gente vai falar mais sobre isso mais para frente, mas você não pode fazer com que os seus investimentos sejam impactados por você não ter uma reserva de emergência, um seguro, tá? Então esse é o primeiro pilar. Passei um pouco mais rápido aqui, porque não é o objetivo aqui da aula, mas é importante sempre que você tenha isso preparado antes de você começar de fato a investir, tá? Segundo pilar, que eu comentei mais cedo, né? Conhece-te a ti mesmo. Por que é tão importante você conhecer como que é você, o você investidor, né? Assim, então, como eu trouxe aqui, né? Investir não é brincadeira, aqui é um negócio muito sério, né? Você está falando de dinheiro, frutos do seu trabalho, né? Do seu esforço. Então é importantíssimo que você saiba investir da forma correta. Mas para você investir da forma correta, você, como eu falei, você precisa se conhecer. Então eu vou trazer aqui alguns pontos, a gente vai analisar junto tudo que você precisa saber antes de começar a investir, tá? Essa etapa aqui, muita gente quer sempre já ir direto, poxa, qual que é o melhor investimento, qual é o melhor fundo, é hora de investir em A ou em B, mas essa parte de você se conhecer é crucial e é isso que vai definir, ajudar muito para que você tenha bons resultados mais para frente, tá? Essa parte do conhece-te a ti mesmo, você tem 4 grandes pontos que você tem que levar em consideração, tá? Esses pontos eu vou falar sobre cada um deles com vocês. Você precisa ter eles em mente, que eles vão definir, ajudar você a entender o que você quer, quais são suas capacidades, suas restrições, sua situação financeira, e para que a gente possa desenhar uma carteira que seja adequada ao seu perfil, tá? Primeiro, que é importantíssimo, assim, e pouca gente pensa nisso quando começa a investir, é você definir os seus objetivos, tá? Tem uma frase que eu, pelo menos, gosto bastante, que diz que sem um rumo, qualquer caminho serve, né? Então, assim, quando você investe sem pensar, poxa, eu quero investir para viajar ou para me aposentar, qualquer tipo de investimento que você fizer, ou que te recomendarem, vai te parecer um bom investimento, tá? Mas não necessariamente vai te levar para o caminho que você quer, até porque você ainda não definiu o que você quer. Então, para isso, é importantíssimo que antes de você começar a investir, você liste todos os seus objetivos e sonhos, tá? Curto, médio e longo prazo. A gente vai falar em mais detalhes daqui mais para frente. O segundo é você analisar suas finanças. Planilha de orçamento doméstico básico, tá? Receitas contra despesas. Você precisa saber, no final do mês, se você está fechando no vermelho. Ou, como é o que a gente espera aqui que seja o caso de vocês, que você está tranquilo e que no final do mês você tem excesso de recursos, né? Você está com saldo aí positivo. O terceiro ponto é a questão do risco. Você precisa saber que você vai conviver com risco, tá? Quando você faz investimentos, especialmente pensando numa carteira completa como essa, e um montante alto como o primeiro milhão que a gente está falando aqui. E aí eu vou discutir com vocês em detalhes 2 pontos relacionados ao risco, né? Até onde você aguenta correr riscos e até onde você aceita correr riscos, tá? Apesar das palavras serem parecidas, tem uma grande diferença aqui que eu vou entrar em mais detalhes logo mais. E por último, você de fato se classificar dentro de um perfil de investidor, beleza? Desde o investidor mais precavido até o mais destemido, passando aí pelas variantes intermediárias do moderado e assim por diante, tá? Então, vamos entrar em detalhe em cada um desses 4 pontos importantíssimos na hora de você se conhecer, de você entender o seu você investidor, ok? Vamos lá, primeiro ponto. Como eu falei, definindo seus objetivos, tá? Você precisa saber onde você quer chegar, tá? Não comece a investir sem ter um norte, né? Para tudo na vida, né? Pensando em carreira, vida pessoal, isso é válido, e aqui nos investimentos isso não é diferente, tá? Então liste tudo que você quer para daqui a 1 ano, 5 anos, 10 anos, 30 anos, tá?
e aí podem ser diferentes objetivos, como eu listei aqui, tá? Você pode querer fazer uma viagem legal todo ano, comprar um carro novo daqui 2 anos, daqui 5 anos comprar sua casa própria. Ah, não, pô, Renan, meu objetivo principal é me aposentar. Eu quero daqui 30 anos me aposentar para viver dos meus rendimentos. É um objetivo super válido. Pagar a faculdade dos filhos. Pô, nem tenho filho ainda, mas eu já quero pensar que daqui 18, 20 anos eu vou pagar a faculdade dos meus filhos, eu já quero fazer uma reserva para isso. Estou pensando em fazer um curso no exterior, quero fazer um negócio próprio, estou pensando em casar, todos os gastos de festa, casa e tudo mais. Então, assim, você tendo esses objetivos listados, isso como eu falei, é muito importante para que você defina como você vai dimensionar a sua carteira, e você vai saber que conforme a sua carteira começar a rentabilizar, você sabe, pô, daqui 1 ano eu vou resgatar parte desse investimento para fazer minha viagem de férias, daqui 5 anos para comprar minha casa própria, e assim por diante, tá? Então, por isso, reforço, faça essa listinha, tá? Objetivos curto, médio e longo prazo, tá? Aqui eu dei alguns exemplos, muito provavelmente vocês vão ter um ou outro objetivo diferente desses, e essa é a primeira etapa aqui para você se conhecer, tá? A segunda etapa é analisar suas finanças, tá? Ou seja, assumir o controle do seu dinheiro. E para isso, é necessário aqui uma planilha básica, tá, pessoal, de orçamento doméstico. Então, assim, é importantíssimo. Eu trouxe uma imagem só para ilustrar, mas cara, assim, é caderninho mesmo. Receitas, despesas, você não precisa fazer nada muito elaborado. Quanto entra por mês, quanto sai por mês, receitas fixas, custos fixos, receitas variáveis, despesas variáveis, e faz a continha, né? Receitas menos despesas, vê se o seu saldo ele é positivo ou não, tá? Quando você fizer essa conta, você ter esse controle do seu orçamento, primeiro vai ser extremamente benéfico para você, porque você de fato vai saber o que entra e sai do seu bolso, da sua conta bancária, aí na sua família, na sua casa, tá? Quando você fazer esse cálculo, primeiro, você precisa ver se você está com saldo positivo, tá? Vamos assumir aqui que, poxa, você conseguiu aí ser R$1 milhão, então, pô, beleza, tô tendo mais excesso de recursos, tenho mais entradas do que saídas, né? Mais receitas do que saídas. Um saldo positivo significa que você tem uma alta capacidade de correr riscos, tá? Eu vou entrar nesse ponto logo mais no próximo slide, e se o seu saldo ficar negativo, ou seja, você está com mais despesas do que receitas, claramente aqui a gente tem um problema, né? Algo que você precisa entender se é necessário cortar despesas ou fazer algum tipo de renda extra. Porém, como a gente está falando aqui de investidores aí pensando em como trabalhar o seu primeiro milhão, vamos seguir aqui com a hipótese de que seu saldo está positivo, você está com as contas em ordem, tá bom? Se o seu saldo está positivo, receitas menos despesas, você está com uma alta capacidade de correr riscos. O que isso significa? Isso aqui é o link para o nosso próximo ponto, tá? Como eu falei para vocês, o terceiro é a questão da convivência com o risco, tá? E aí a gente entra naqueles dois verbos diferentes que eu comentei com vocês, né? Até onde você aguenta correr riscos, tá? E até onde você aceita correr riscos, tá? São coisas diferentes. Primeiro, para a gente entender como conviver com risco, é muito importante a gente primeiro entender o que é risco, né? Existem N definições para risco, tá? Eu trouxe 3 aqui que pode ajudar vocês a entenderem melhor. Risco pode ser caracterizado como a possibilidade de um resultado esperado não se concretizar, ou seja, você começou, por exemplo, um empreendimento, abriu um novo negócio, o negócio não foi para frente, não deu certo, você quebrou. Havia uma possibilidade desse resultado esperado, que era aquele empreendimento se tornar sucesso, não se concretizou. Pode ser considerado também uma medida de incerteza, tá? Em relação aí à rentabilidade de um investimento, então assim, o que a gente fala de desvio padrão, volatilidade no mercado financeiro, ou uma outra definição também é qualquer coisa desconhecida ou incerta que possa impedir o seu sucesso, tá? E aí quando a gente fala de capacidade de correr riscos, a sua capacidade de correr riscos está diretamente relacionada à sua saúde financeira, tá? Ou seja, a análise que a gente acabou de fazer, receita menos despesa. A capacidade de correr risco mostra até onde você aguenta correr riscos, tá? Independentemente até onde você queira, até onde você aceite correr riscos. Então, o que significa você ter uma alta capacidade para correr riscos? A sua carteira, né, ela aguenta maiores percentuais de ativos de maior risco,
tá? Por quê? O que isso significa? Se você fecha o mês, pô, eu tenho uma carteira de R$1 milhão, me sobra aqui, valores hipotéticos, pô, me sobra R$100 mil em caixa todo mês, por exemplo, tá? Quando você tem uma alta capacidade de correr riscos, você pode se expor a ativos mais arriscados na carteira. Poxa, vou ter uma concentração maior de renda variável na minha carteira, vou comprar mais ações dadas como arriscadas pelo mercado do que outras, tá? Você consegue, você tem essa capacidade, você aguenta correr mais risco, porque caso alguma coisa dê errado, você passar por um período de volatilidade, um período de ações em baixa, por exemplo, você tem aí esse colchão, né, esse excesso de caixa no final do mês. Vamos lá. E se você tem uma baixa capacidade, né, aqui o oposto é válido também, né? Então, assim, se você tem uma baixa capacidade, você aguenta menos percentuais de ativos de risco na sua carteira. Então, aí aqui você vai ter que fazer uma carteira mais, obviamente, conservadora, tá? Então, como a gente está falando de risco, vocês devem se lembrar, eu falei de 2 pontos, né? Como até onde você aguenta correr riscos, tá? E até onde você aceita correr riscos. Aqui a gente vai para a segunda parte da análise, que é muito importante. Como que você sabe até onde você aceita correr riscos, tá? É o que a gente chama de, diferentemente da capacidade que a gente falou até então, de disposição de correr riscos. O que seria disposição para correr riscos, tá? Ela está diretamente relacionado a fatores psicológicos dos investidores, tá? Está diretamente relacionado como você é, como eu sou, como cada uma das pessoas são, que naturalmente elas são diferentes, tá? Então, naturalmente existem pessoas mais tranquilas, mais arrojadas, mais medrosas, mais corajosas, tá? E possuindo aí, podendo ter diferentes origens, né? Seja a educação que a pessoa recebeu, os hobbies que ela tem, os talentos, experiências passadas, tudo isso dá sinais da disposição de correr risco do investidor, ou seja, até onde ele aceita correr riscos, tá? E uma forma de você saber isso é através do famoso API, né, ou Análise de Perfil do Investidor, também chamado, bastante chamado aí de Suitability Test, né, que são, vocês já devem ter visto, são cada casa faz de uma maneira diferente, mas basicamente é um formulário, algumas perguntas que você responde, né, onde você fala sobre até onde você, qual o seu nível psicológico com relação a risco, o quanto você aceita investir, o quanto você aceita de volatilidade, tá? E aí aqui eu trouxe 2 exemplos, tá? Só para vocês entenderem a questão, como você determina a sua disposição para correr riscos, tá? Então, primeiro eu trouxe um exemplo aqui do seu Eugênio, tá? Então, ele tem 75 anos, ele é adepto da poupança, a vida inteira investiu na poupança, já está com a vida mais tranquila, né? O hobby dele é cuidar do sítio dele, onde ele mora, e ele já está com o seu patrimônio estabelecido, ou seja, ele já, digamos assim, já fez tudo que tinha que ter feito na vida, né? Já trabalhou, já correu atrás, está, digamos assim, baixando a poeira, descansando, né? Então aqui, independentemente da capacidade de correr riscos dele, né? Então assim, independente se o saldo dele está positivo ou negativo, todos esses indicativos, né? Uma idade mais avançada, adepto da poupança, que historicamente foi considerado um investimento, né? Extremamente conservador, hobbies mais tranquilos e principalmente já ter um patrimônio estabelecido, isso dá para ele uma baixa disposição para correr riscos, ou seja, ele até poderia correr mais risco, mas ele não tem interesse, ele prefere ficar tranquilo, ele não vai se aventurar em investir em criptomoedas, em ações, o que quer que seja, sendo que naturalmente ele já tem essa disposição mais baixa para correr risco, tá? E para contrastar, tem o jovem Enzo, né, que como vocês podem ver é um paraquedista, tá, de 20 anos, ele ama esportes radicais, ele é entusiasta das criptomoedas, tá querendo entender melhor como funciona esse mercado e está iniciando o seu patrimônio, tá? Desculpa. E nesse caso, então, é o caso exatamente oposto do seu Eugênio, né? Ele tem uma alta disposição para correr riscos. Por quê? Ele é jovem, ele tem a vida inteira pela frente, ele se interessa por ativos de maior risco, né? No seu dia a dia, nos seus hobbies, né? Lá no final de semana ele gosta de fazer seus esportes radicais e ele tem a vida inteira pela frente, né? Então, assim, caso ele tenha aí percentuais da sua carteira mais arrojados, de maior risco, em momentos de baixa ou de maior volatilidade, ele ainda tem muito tempo para se recuperar, tá?
Então aqui é para ficar bem discrepante realmente a diferença entre níveis de disposição, ok? Beleza. Então, quando a gente fala de conviver com risco, a gente sempre precisa ter em mente esses dois pontos, né? Você precisa saber qual é a sua capacidade para correr riscos, né? Voltando, que você vai saber através do seu orçamento doméstico, é algo quantitativo aqui, e a sua disposição para correr riscos, ou seja, até onde você aceita correr riscos. Que você vai saber através de um API, através de uma autoanálise sua, o seu próprio perfil psicológico, beleza? E aí, então, como que você, de fato, se classifica como um investidor, né? Você precisa entender onde você se encaixa no que eu chamo aqui de matriz do risco, tá? O que é essa matriz aqui que eu trouxe para vocês? É um gráfico, basicamente, tá? No eixo horizontal aqui a gente tem a sua disposição para correr risco, tá? No eixo vertical a gente tem a sua capacidade para correr riscos. Novamente, capacidade relacionada ao seu saldo mensal, né? Tá sobrando ou tá faltando dinheiro. Disposição relacionada aos seus perfis psicológicos, né? Se você é mais arrojado, você é mais conservador. Aí, é questão de você analisar e entender onde você está nesse gráfico, né? Em qual quadrante você se encaixa. Se a gente olhar para o quadrante da direita superior, tá? Ou seja, onde a capacidade de correr riscos é alta e a disposição de correr riscos é alta, é o que a gente espera, o que eu espero aqui que seja a maioria de vocês, né? O que significa? Que você tem uma alta capacidade, ou seja, de correr riscos, você está com um orçamento doméstico beleza, está te sobrando recursos para você investir mensalmente, e você também tem uma disposição alta para correr riscos, né? Você é mais arrojado, tem interesse aí em uma carteira um pouco mais arriscada, né, com acesso a produtos melhores, até dado o montante do seu investimento. Então esse aqui é o melhor dos cenários, digamos assim, tá? Uma alta capacidade, uma alta disposição. Se o seu caso pode ser diferente, não tem nada de errado, pode ser, como eu comentei, o seu Eugênio, né, aqui do lado esquerdo superior da matriz, onde você tem uma alta capacidade, tá? Você tem uma condição financeira boa, né, tá protegido, toda a questão de reserva de emergência e tudo mais, tá com seu saldo mensal positivo, porém, você naturalmente, no seu íntimo, né, o seu jeito de ser, de fato, você não gosta de correr risco, você tem uma baixa disposição a correr risco. Você fala, pô, Renan, beleza, eu tenho R$1 milhão para investir, eu quero uma carteira, quero fazer esse R$1 milhão investir, mas eu não quero, eu não aguento volatilidade, não aguento ver a ação caindo, então você pode ter uma disposição baixa, não tem nada de errado nisso. Nesse caso, quando a capacidade e a disposição não batem, tá? Onde a disposição é negativa e a capacidade é positiva, aqui você tem que priorizar a sua disposição, tá? Não adianta você, por mais que você tenha o seu orçamento controlado, você tem uma alta capacidade de correr risco, não adianta você montar uma carteira com investimentos arriscados se isso vai tirar o seu sono à noite, né? Eu gosto de falar do fator cabeça no travesseiro, né? Se você vai dormir, na hora que você coloca a cabeça no travesseiro, você está preocupado com a sua carteira, ela está um pouco fora aí do que ela deveria em questão de risco, né? Então, nesse caso aqui do seu Eugênio, você prioriza, se esse é o seu caso, você prioriza a disposição, tá? Independente que você tenha as contas em ordem, você vai fazer uma carteira mais conservadora para que você fique em paz e esse investimento te traga benefícios e não dor de cabeça, tá? A terceira possibilidade, que pode ser o caso de um investidor, que é aqui do lado esquerdo inferior, tá? Que é o nosso amigo aqui com os bolsos vazios. É o pior dos cenários, né? Se você se encontra numa situação onde a sua capacidade de correr risco é baixa, ou seja, você está lá com seu caixa muito apertado ou negativo, e ainda assim, mesmo nessa situação, você não tem interesse, né, em montar carteiras mais arriscadas, né? Você é um investidor conservador naturalmente. Então aqui não tem o que fazer, né? Obviamente você vai ter que fazer uma carteira bem conservadora, até porque você não está com as suas contas, digamos assim, em dia, controladas, né? E a ideia é que com o tempo você acertando, arrumando a casa, né? Você tenha uma capacidade, comece a aumentar a sua capacidade de correr risco e você possa aí se deslocar entre os quadrantes, né? Talvez virar um seu Eugênio, onde por mais que sua disposição seja baixa, agora você já arrumou a casa, você consegue
investir um pouquinho melhor. Mas o nosso amigo aqui sem dinheiro no bolso, a primeira coisa que ele tem que fazer é arrumar suas finanças, tá? Se é o caso de alguém, que espero que não seja, isso é bem importante. E o último, que é o jovem Enzo novamente, né, o quadrante inferior do lado direito, onde ele se encontra numa situação complicada, né, que acontece com muita gente, investidores mais novos, pessoal que está chegando no mercado, né. O Enzo, como eu falei, como ele é um jovem, né, ele tem uma disposição de correr risco muito alta, né, ele naturalmente é arrojado, ele gosta de criptomoedas, faz esportes radicais, assim por diante. Porém, como ele está no começo da vida dele, né, pelo menos da carreira dele, assim, ele está começando, né, ele não tem aquele salário legal, não está com sobra de recursos no final do mês, então a capacidade dele aqui é baixa, tá? Então, nesse caso, novamente, a gente tem não bate, né, a capacidade de disposição, tá? Nesse caso aqui, diferentemente lá do seu Eugênio, no outro quadrante, o jovem Enzo precisa focar aqui na carteira na sua capacidade de correr riscos. Por quê? Por mais que ele queira correr riscos, ele queira investir na mais nova criptomoeda, no metaverso, no que quer que seja, o seu caixa, as suas contas não permitem, né? A sua capacidade de correr risco é muito baixa. Então ele precisa priorizar a sua baixa capacidade, tá? Ou seja, novamente, arrumar as contas, arrumar a casa, organizar suas finanças, para que, com o tempo, as contas dele estando em ordem, tá? Ele possa, então, colocar toda essa disposição dele de correr riscos à prova, né? E aí sim começar a investir com mais com ativos um pouco mais arriscados, ok? Vamos lá, então. E por último, como eu comentei antes, classificando o seu perfil, né? Ou seja, que tipo de investidor você é. Agora, você passou por todas as etapas, né, pessoal? Vocês definiram seus objetivos, analisaram suas finanças, fizeram uma autoanálise sua, né? Para quanto você aguenta, quanto você aceita correr risco, se localizaram na matriz do risco. Resta então só você colocar, digamos assim, um rótulo, tá? Aqui eu trago aqui alguns nomes, tá? De como você poderia se classificar, de precavido até destemido, passando aí pelo defensivo, estrategista, ofensivo, tá? Da esquerda para a direita, carteiras mais conservadoras para mais arrojadas, mas não encarem isso como quadrados fixos, assim, tá? É mais para você se situar entre um e outro, para você entender como que você vai poder montar a sua carteira, tá? E aí aqui a análise que você pode fazer são 4 pontos importantes, né? Primeiro, né, quanto risco você aceita correr, que tá uma análise que você já vai ter feito na sua disposição a correr riscos, né? Poxa, não, Renan, eu aceito um risco de moderado a alto, eu quero investir em ativos mais arriscados. Qual é o seu horizonte de investimento, né? Poxa, você vai investir para sacar daqui 6 meses, para daqui 1 ano, para resgatar daqui 5, 10 ou só daqui 30 anos na sua aposentadoria, por exemplo? Então, isso é importante, né? Poxa, o meu objetivo principal é me aposentar, eu só vou resgatar esse investimento daqui 30 anos, por exemplo. Então, você tem um horizonte de investimento de longo prazo, que também te leva aí mais para carteiras mais ofensivas, né, mais arrojadas. Quanto que você aguenta de flutuação de preço, né? Poxa, não me importo em volatilidade, nossa, Renan, não aguento ver uma ação minha negativa, você vai se situar aqui se você é mais conservador ou mais arrojado. E por último, qual o potencial de valorização, né? O quanto você espera. Obviamente, se você é uma pessoa mais conservadora, que vai acabar tendo carteiras mais ativos, mais conservadores na sua carteira, você não pode esperar ter retornos sensacionais, né? Você vai ter um potencial de valorização mais baixo, mais estreito, e conforme você for subindo aí no nível de risco que você aceita correr, você tem um potencial de valorização maior, ok? E aí, obviamente, pensando uma pessoa que, poxa, tem R$1 milhão para investir, está com as contas em ordem, né? O objetivo principal, por exemplo, a aposentadoria, ela vai estar mais pendendo mais para o lado vermelho aqui, o lado direito, né? Uma carteira mais
ofensiva. E por que tudo isso é tão importante, tá? Você fazendo toda essa análise, você vai, no final das contas, entender quanto que você pode se expor, por exemplo, em renda fixa ou em renda variável, onde você vai pesar mais, tá? Que aí começa a entrar aqui no nosso terceiro pilar, tá? Que é mostrar que como que nós vamos montar a sua carteira ideal, tá? E que ela é única e feita para você, né? Ou seja, ela vai ser desenhada de acordo com essa análise que você fez das suas contas, da sua psicologia, do seu eu investidor, tá? Então, como que, no final das contas, como que você pode fazer a sua carteira, tá? Eu vou trazer aqui o que eu chamo de 3 níveis de alocação, tá? A alocação de primeira, segunda e terceira ordem. E aqui eu trouxe um exemplo, vamos supor que você seja um investidor que está nessas condições, né? Você tem esse R$1 milhão para investir, como a gente comentou no começo. O seu principal objetivo é se aposentar, tá? Aí, por exemplo, num prazo de 30 anos, você fez a sua análise de capacidade de correr riscos, ou seja, fez o seu orçamento doméstico, viu que você está tranquilo, está com saldo positivo, ou seja, você tem uma alta capacidade de correr riscos, você fez o seu API, fez a sua análise psicológica e entende que você é uma pessoa mais arrojada, ou seja, tem uma maior disposição de correr riscos, então você se encaixa aqui em um tipo de investidor próximo aí do que a gente chama de investidor ofensivo, tá? E aqui uma sugestão de macroalocação, né, de alocação de primeira ordem, seria uma carteira onde você teria a maior parte dos seus ativos na renda variável e uma parte menor na renda fixa, dado que você aceita correr mais riscos, está buscando potenciais de valorização maior e tem um prazo aí longo de 30 anos, só daqui a 30 anos você pretende resgatar esse investimento, tá? Obviamente, daqui para frente, tudo que eu passar não é nenhum tipo de recomendação de investimento, tá? Como eu falei, você vai fazer essa sua própria análise e você vai definir esses percentuais da sua carteira. O que eu quero passar aqui é o raciocínio, né? A ideia geral para que você consiga fazer isso. Então, nesse exemplo aqui que a gente está dando, desse investidor, ele fez então essa carteira 30% renda fixa, 70% renda variável, ou seja, R$300 mil em renda fixa, R$700 mil em renda variável. A partir daí, a gente vai começar a dar um zoom, né, olhar com lupa cada uma das fatias dessa pizza, tá? Que aí nós vamos descer um degrau e olhar as nossas alocações de segunda ordem. A alocação de segunda ordem na renda fixa, a alocação de segunda ordem na renda variável, tá? O que seria a alocação de segunda ordem? A gente vai começar a olhar classes de ativos, tá? Por exemplo, na renda fixa, se você vai investir em títulos públicos, títulos privados e assim por diante, e também a questão geográfica, tá? Investimentos no Brasil e nos Estados Unidos. Então, fazendo um zoom aqui na renda fixa, o que a gente poderia fazer aqui como um exemplo, tá? Sempre lembrando da questão da diversificação, tá? Então aqui o que eu trouxe? Algumas ideias, né? As opções que você tem de classes de ativos, tá? Tanto no Brasil quanto no exterior. Trouxe aqui, por exemplo, para você investir nos Estados Unidos, né? Então, pensando em renda fixa, você vai fazer uma lista, tá? Das classes de ativos que você conhece. Poxa, tem os títulos do Tesouro Nacional, você tem Tesouro Selic, Tesouro Prefixado, Tesouro IPCA+, títulos de crédito, né? CDB, LCI, LCA, CRI, CRA, fundos de investimento dos mais diversos tipos, né? Fundos DI, mais conservadores, fundos de crédito privado, fundos multimercado, ou fundos multimercado focados em debêntures incentivadas, por exemplo, e renda fixa americana também, por exemplo, né? Então você tem as treasuries americanas, né? Para quem não conhece, as treasuries são os títulos públicos do Tesouro Nacional americano, aí que são as T-bills, T-notes e T-bonds, que elas variam aí os seus respectivos prazos de vencimento, tá? Os corporate bonds, que são muito parecidos com o que a gente tem aqui no Brasil, com as debêntures, por exemplo, ou seja, são títulos de dívida, títulos de crédito de dívida de empresas privadas, tá? E trouxe aqui os ETFs de renda fixa, né, os ETFs de crédito privado, né, os Fixed Income ETFs e os Corporate Bonds ETFs. Por que eu trouxe eles? Né? Para o investidor brasileiro, aqui no caso, para você investir
por exemplo, poxa, Renan, eu quero investir nas treasuries americanas, né? Existem aí vários diferentes títulos com diferentes vencimentos, né? Então a maneira mais fácil de investir é através de um ETF, né? Um ETF, para quem não sabe, é o Exchange Traded Funds, tá? O ETF é um fundo de índice, onde basicamente você comprando um Fixed Income ETF, você vai estar comprando uma carteira, né? Um índice com uma série, dezenas, centenas, milhares aí de diferentes treasuries americanas, tá? E os Corporate Bonds ETFs é o mesmo raciocínio, só que com títulos de crédito privado, tá? Então, quando você fizer a sua alocação de segunda ordem, você vai fazer isso, né? Você vai listar ativos que você conhece, classes de ativos, né? A gente ainda não está olhando em comprar o ativo A, o ativo B, classes de ativos, tá? E fazer aqui uma análise do que você busca para sua carteira. Como exemplo aqui nesse caso, né? O que eu trouxe? Poxa, na renda fixa, primeiramente, né? Dividir aqui metade da carteira no Brasil, metade da carteira nos Estados Unidos, tá? Para você ter um percentual da sua carteira dolarizado, né, um percentual exposto a uma moeda que historicamente é mais forte que o real brasileiro, tá? Olhando aqui para os ativos brasileiros, tá? Parte deles, então, poxa, 25% estão aqui em ativos relacionados, linkados à inflação, onde você se beneficia da inflação, tá? Tesouro IPCA+, e fundos de debêntures incentivadas, tá? E mais alguns títulos aí mais conservadores, né? Poxa, vamos colocar um pouco de tesouro pré-fixado, um pouco de CDB, um fundo de renda fixa, um fundo DI para você ter uma liquidez diária, alguma emergência, caso a reserva de emergência não seja suficiente, fundos de crédito privado. Como eu falei, né? Aqui é uma sugestão, uma ideia, na verdade, né? Para esse investidor específico, aí vai depender muito caso a caso, o que você busca, né? Os seus objetivos, os seus prazos, como eu falei mais cedo. E aqui também a renda fixa americana, né? Então, por exemplo, poxa, 25% da carteira vai estar em ETFs de títulos públicos e 25% da carteira em ETFs de títulos privados, tá? E aí, basicamente, você vai fazer uma continha, né? Poxa, se eu estou investindo 6,25% no tesouro pré-fixado, 6,25% vezes os 300 mil da renda fixa, vou investir R$ 18.750 em tesouro pré-fixado. E o raciocínio se segue aí para os próximos ativos, tá? Então, nessa segunda ordem, você vai saber o quanto que você vai investir em cada uma dessas classes de ativos, tá? E a gente falou até agora de renda fixa, para a renda variável não é diferente, tá? Você vai seguir o mesmo raciocínio. Para a renda variável, nós tínhamos separado 70%, né? Ou seja, R$700 mil. Você vai fazer a mesma coisa, você vai listar possíveis classes de ativos da renda variável, como eu trouxe aqui, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, para você investir. Então, por exemplo, aqui no Brasil, você pode investir nos ETFs, né, nos fundos de índice, no BOVA11, por exemplo, onde você vai replicar um determinado índice em geral, seja o Bovespa, seja algum índice de small cap, large cap, quer que você escolha. Fundos de ações de fato, né, você comprar diretamente ações sem utilizar fundos imobiliários aí para quem busca renda passiva também, e até investimentos bem mais arrojados, né, que pouca gente utiliza, mas que é válido você colocar desde que seja um percentual bem pequeno na sua carteira, né? Então, investimentos em venture capital, investimento em criptoativos, né? Que apesar de estar bastante na moda, ainda assim é um campo que está pouco explorado, né? É um tipo de ativo bastante arriscado, tá? E nos Estados Unidos é a mesma coisa, você também tem ETFs lá, né? Você pode comprar índices, por exemplo, que repliquem o S&P, repliquem o Nasdaq, repliquem determinados índices de setores, tá? Ou você também pode comprar estoques, né? Que estoques são ações dos Estados Unidos diretamente, ou REITs, que são o que a gente chama aqui os primos dos fundos imobiliários. Vou tomar uma aguinha aqui. Beleza. E aqui, obviamente, você vai fazer essa mesma análise, né? Você vai, de acordo com tudo que a análise que você fez antes do seu perfil, entender onde você vai alocar os seus recursos, né? Então, poxa, trouxe aqui
20% em fundos de índice, para você ter uma exposição mais passiva, cerca de 10% em ações, seja através de fundos ou ações propriamente ditas, 12% FIIs e um pouquinho em Venture Capital, um pouquinho em criptoativos, e nos Estados Unidos um raciocínio similar, né? Então você tem metade da sua carteira de renda variável nos Estados Unidos, por exemplo, em ETFs, né? Por exemplo, no IVV, por exemplo, que replica o S&P, para você ter uma exposição mais genérica ao mercado, e os outros 25%, né, 12,5% em cada, você pode dividir aí entre N ações diferentes e N REITs diferentes, tá? Como eu falei, os REITs são parecidos com fundos imobiliários, tá? Mas na verdade são empresas que atuam no setor imobiliário, mas que também são negociadas, têm as cotas, né, negociadas em bolsa, tá? Então, recapitulando, né, como que a nossa carteira está se comportando, né? A gente fez primeiro uma alocação de primeira ordem, né? Então, poxa, a gente definiu 30% renda fixa, 70% renda variável e no segundo momento a gente abriu cada uma dessas fatias e separou quais são os percentuais que nós vamos investir em cada uma das classes de ativos de cada um desses universos, né? Seja de renda fixa ou de renda variável, tá? Como eu comentei antes, né, a gente vai falar aqui de 3 ordens de alocação. Sobra então aqui a gente olhar para cada uma dessas classes de ativos, de fato, quais são os ativos que nós vamos escolher, tá? E aí, antes de eu entrar nesse ponto, o que eu quero frisar aqui que é muito importante nessa técnica, né? Por que esses percentuais, essas continhas que a gente está fazendo, por que esses percentuais são tão importantes? Esses percentuais nada mais são do que um guia que vai fazer com que você tenha o risco da sua carteira controlado. O que eu quero dizer com risco controlado? Não estou querendo dizer que não vai ter volatilidade, ou que não vão ter ações que vão performar melhores do que outras, ou outras que podem ter até uma rentabilidade negativa. O que eu estou querendo dizer com risco controlado é que quando você mantiver a sua carteira sempre com 30% renda fixa, 70% renda variável, pô, eu defini que eu vou investir só 2% em tesouro prefixado, 4% em tesouro IPCA+. Sempre que você estiver mantendo esses percentuais de investimento na sua carteira, eles estão diretamente relacionados com o nível de risco que você aceitou correr, né? Por quê? A gente só definiu 30%, 70%, por exemplo, de renda fixa, renda variável, por causa de toda aquela análise que a gente fez lá atrás, tá? Isso é muito importante em diferentes situações, tá? E até para te ajudar a não cair em certos viés comportamentais que muita gente cai. Por exemplo, vamos supor, você tem aqui a sua carteira, né, 30% renda fixa, 70% renda variável. Quando existem momentos onde, por exemplo, o mercado acionário está num momento de alta, né, então você vê, a gente teve épocas aí, 2019, por exemplo, que praticamente tudo estava subindo, muitas ações subiam, parecia fácil investir em renda variável, né, e conforme isso acontece, o seu percentual de renda variável, ele cresce, né, o seu 70%, dada a valorização mesmo das ações, nesse exemplo, por exemplo, esse 70% se torna 75%, 80%, e o que acontece naturalmente, né? Qual que é o viés que nós, seres humanos, já pensamos nisso e é natural, né? A gente já fala, pô, nossa, as ações estão subindo, já é 80% da minha carteira, vou comprar mais, vou aumentar a minha exposição à renda variável, né? O 70% que eu tinha definido, pô, tá 80%, vou subir ainda mais para 90%, porque vou aumentar para 90% porque está tudo subindo. Só que em determinado momento existe uma correção, né? Ou eventuais quedas, né? E aí, nesse momento, a pessoa se desespera, né? Ela acaba vendendo com prejuízo. Por quê? Por que ela fez isso? Porque no momento que a sua macroalocação saiu do que foi pré-definido anteriormente, né? Passou, por exemplo, saiu dos 70% aqui, foi para 80%, 90%, ela deixou a ganância entrar, né? A pessoa comprou mais ainda, ao invés de manter balanceado a sua carteira, por exemplo, nesse caso, ela deveria ter investido um pouco mais em renda fixa para contrabalancear, tá? Então, por isso que friso aqui essa questão dos percentuais, tá? E por que é tão importante para você ter esse controle de risco? Você mantendo esses percentuais em mente, você mantém, por consequência, o risco da sua carteira dentro do nível que você aceitou correr quando você fez a sua análise anteriormente, tá? Novamente, por isso que é tão importante aquela primeira etapa que a gente passou do você investidor, tá? Beleza, então vamos lá.
Então, já falamos aqui alocação de primeira ordem, alocação de segunda ordem. Vamos, então, aí a última etapa que você vai fazer, né, que eu, pelo menos, acho que a parte mais legal aqui, é você, de fato, fazer análise dos ativos, buscar os ativos que você vai investir em cada uma dessas classes. Pô, qual tesouro prefixado que eu vou investir? Qual corporate bond ETF? Quais ações no Brasil, nos Estados Unidos eu vou investir? E aí, obviamente, como eu falei aqui não é recomendação de investimento, a ideia é passar uma técnica de investimento para vocês, tá? Mas você vai fazer a sua análise, você vai escolher os seus ativos de acordo com os seus objetivos, sua capacidade e tudo mais, tá? Então eu trouxe aqui um exemplo, tá? Novamente, a título de ilustração. Então vamos olhar, por exemplo, uma alocação de terceira ordem na renda fixa, né? Então, novamente, a gente vai fazer mais um zoom, olhar, colocar a lupa lá de novo, e em cada classe de ativos, nós vamos escolher aqui os ativos que estão lá dentro, né? Então, por exemplo, Tesouro IPCA+, quais vencimentos de tesouro eu vou investir, né? Aqui no exemplo, por exemplo, vamos pegar uma NTNB mais curta, outra mais longa. Quais fundos multimercado eu vou investir? Eu trouxe aqui 2 fundos também a título de exemplo. Você vai escolher, de fato, os fundos, os ativos de cada uma dessa classe que você vai investir, e novamente, assim como a gente fez no passo anterior, você vai definir percentuais. Poxa, se eu ia investir 36 mil reais em Tesouro IPCA, 37 mil reais em Tesouro IPCA, eu vou investir 50% no vencimento 26 e 50% no vencimento 35, por exemplo, tá? Ia investir 75 mil reais nos Fixed Income ETFs. Quais ETFs que eu vou investir? Poxa, eu vou investir num ETF de Treasuries americanas de longo prazo e num ETF de TIPS, né, que são títulos americanos aí protegidos contra a inflação. Você vai definir os respectivos percentuais de cada um desses ativos e vai fazer a mesma continha. Percentual vezes o montante de renda fixa para você saber quanto você vai investir em cada um desses ativos, tá? Então vocês já perceberam, né? A gente está ramificando cada vez mais, né? Eu quero uma pizza com 2 pedaços muito grandes, os pedaços ficaram menores, né? Por causa de classes de ativos, e aqui eles vão ficando ainda menores, dado que você está escolhendo os ativos. E com renda variável não é diferente, né? Aqui dá para se divertir bastante aqui nessa parte, né? Então, poxa, quais ETFs eu vou escolher? Vou pegar um pouco de BOVA11, um pouco de Small11, ações que você vai... quais são as ações que vão compor a sua carteira, né? Tinha 35 mil reais lá para você investir em ações. Novamente, sempre lembrando a parte de diversificações, né? Diversificação, você vai investir 35 mil reais em uma única ação. Então, poxa, vamos comprar 10 ações aqui diferentes. No exemplo aqui, por exemplo, Açaí, VEG, Itaú, Equatorial, assim por diante. Quais fundos imobiliários eu vou investir? Quais ativos de venture capital? De que forma que eu vou investir em criptoativos? Vou investir em Bitcoin diretamente? Vou investir num fundo que invista em criptomoedas, ou num índice aqui, por exemplo, como eu trouxe um fundo da Hashdex, o Meta11, e nos Estados Unidos é a mesma coisa, né? Então, você vai escolher quais os ETFs que você vai investir nos Estados Unidos, quais as ações, né, americanas, então aí também tem uma infinidade de empresas que com certeza muitos de vocês conhecem, e também os REITs, tá? Aí, independente aqui dos nomes, pessoal, só reforçando, né? Aqui a gente chega então finalmente na nossa carteira completa, né? Na nossa alocação de terceira ordem. Então a gente chega no que a gente gostaria, né? Que o que é? É uma carteira única, uma carteira feita para você, uma carteira feita baseada em toda a análise do você investidor que você fez antes, tá? Baseada na sua capacidade de correr risco, na sua disposição de correr risco, nos seus objetivos, no seu perfil de investidor, tá? E uma carteira que está com você tem o seu risco controlado, que ele está diretamente relacionado aos percentuais, tá? Por isso que eu bato tanto aqui no ponto desses percentuais, tá? Então, isso que eu queria trazer para vocês com relação a você montar a carteira, a sua carteira ideal, tá? Então, sempre pensando de cima para baixo, você primeiro vai se proteger, segundo, você vai se conhecer, né, como investidor, terceiro, você vai montar a sua carteira alinhado com todos esses pontos, tá? E sempre do maior para o menor, né? Alocação de primeira ordem, percentual de renda fixa, percentual de renda variável. Cada uma dessas fatias você vai olhar as classes de ativos, tá?
que você vai investir, e na terceira ordem você vai, de fato, escolher os ativos para cada um deles, ok? E por último, até a gente já está dando 55 minutos aqui, vou correr aqui para finalizar aqui com vocês. O que eu trago aqui, que é o quarto pilar, né, da nossa técnica, que é você criar um novo hábito. Que hábito que é esse? Né? Você nunca parar de investir, tá? Ou seja, agora que você montou a sua carteira com o seu primeiro milhão, você não parar por aí. Você fazer de fato esse seu fruto, né, multiplicar, isso crescer. Como que você vai fazer isso? Primeiramente, agora que você montou a sua carteira, você vai seguir aqui digamos assim, um mapa do tesouro, tá? A primeira coisa que você vai fazer é monitorar a sua carteira, tá? Você vai olhar aí a sua carteira pelo menos uma vez por mês, para você acompanhar como que estão os seus ativos, né? Eventualmente, se, por exemplo, poxa, alguma ação que você comprou, aconteceu algum problema, algum título vai vencer e você vai receber esse valor na sua conta. Então, um monitoramento mensal da carteira, eu acho que é extremamente saudável. Você não vai precisar estar abrindo a carteira todo dia, olhando em detalhes, tá? Mas o monitoramento da carteira. O segundo ponto é você fazer aportes mensais, tá? Isso é importantíssimo. Por quê? Não é porque você juntou esse R$1 milhão e está começando a investir agora que aí você não vai investir mais. Pelo contrário, você tem que utilizar esse valor alto e aportes mensais, aportes todo mês aumentando a sua carteira para você se beneficiar dos juros compostos, para você se beneficiar do mercado e fazer a sua carteira crescer cada vez mais, tá? Terceiro ponto, foco nos percentuais, como eu comentei antes. O que você vai reparar, analisar todo mês é como estão os seus percentuais, tá? Poxa, o meu 70-30 que eu comentei de renda variável e renda fixa, como que ele tá? A minha renda fixa de 30% passou para 40%. Poxa, eu estou tomando menos risco do que eu aceitei correr lá atrás, eu estou tomando menos risco do que eu percebi que eu aguentava correr lá atrás. Né? Então eu preciso balancear a minha carteira. Nesse caso aqui, como a renda fixa cresceu e passou por um percentual de 40%, né? A gente for com uma carteira 60-40%, o que é o ideal para você fazer? Você readequar o nível de risco da sua carteira. Como que você vai fazer isso? Investindo em quem ficou, entre aspas, para trás. Né? Nesse caso aqui, como a carteira de renda fixa cresceu, você vai focar o seu aporte mensal nos investimentos de renda variável, sempre distribuindo de acordo com os percentuais para que você volte para o 70-30 e para que você volte cada ativo com seus percentuais definidos lá atrás. Obviamente, esses percentuais são uma referência, você nunca vai conseguir acertar na pinta, né? Até porque esses valores mudam todos os dias, né? Conforme as cotações sobem ou descem, conforme seus investimentos rendem mais ou menos, mas você investir em quem ficar para trás vai fazer com que sua carteira esteja sempre próxima do que você definiu lá atrás, tá? Quando você parou, sentou, olhou para os seus números, olhou para dentro de si e definiu até onde de risco você aceitava correr, tá? Quando você investe em quem ficou para trás, o próximo passo, obviamente, é você fazer eventuais resgates para cumprir seus sonhos. Você não vai investir só por investir e deixar o dinheiro guardado para sempre, né? Então, por exemplo, poxa, se um dos objetivos que você definiu lá atrás é fazer uma viagem legal todo ano, por exemplo, toda vez que bater um ano, obviamente, você vai resgatar esse dinheiro e vai usufruir do dinheiro que você investiu e do dinheiro que você viu crescer e que você deixou de usar no momento, tá? Então, os resgates fazem parte desde que sejam resgates para cumprir os seus sonhos, para cumprir seus objetivos. É para fazer uma viagem, pô, chegou agora, a hora, agora eu tenho dinheiro para comprar uma casa maior, para eu pagar a faculdade dos meus filhos, e assim por diante, tá? A próxima etapa é você aumentar os seus aportes, tá? Então, novamente, você monitorou, está fazendo aportes mensais, focando nos percentuais, e a sua carteira está rendendo, como que ela vai render cada vez mais? Você se esforçar para aumentar os seus aportes. Poxa, estava investindo R$10.000 por mês, vou tentar investir 15, 20, o valor que seja, independentemente do tamanho da sua carteira, para gerar realmente aquela bola de neve, tá? E você vai repetir isso todos os meses, é um ciclo, né? Monitora a carteira, faz o aporte mensal, sempre de olho nos percentuais, investe em quem ficou para trás, tá? E vai aumentando seus aportes. Você fazendo isso constantemente, todos os meses, e principalmente focado
no nível de risco que você aceitou correr, no longo prazo não tem jeito, você vai ver uma multiplicação do seu patrimônio. Lógico, percalços no meio do caminho vai ter, o mercado ele é volátil, acontece muita coisa no meio do caminho, mas é justamente por isso que você define o nível de risco que você aceita correr na sua carteira, tá bom? Então, digamos assim, esse é o último pilar aqui da técnica, tá? Então, você, como a gente passou, você, desde o início, você vai se proteger, você vai se conhecer como investidor, você vai montar uma carteira sob a ótica do risco, né, definindo percentuais de até onde você aceita correr riscos, e o último pilar da técnica, você vai criar esse hábito, né, que você nunca parar de investir, você está investindo constantemente, tá bom? Pessoal, era isso. Queria agradecer vocês, já deixar aqui uma provocação, agora rumo ao 2º milhão. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Vamos lá. Eduardo, Marcos, Ivan, por que na sugestão apresentada o Tesouro Selic não teve aporte? Então, Ivan, é o seguinte, primeiro, né, como eu comentei, aqui eu trouxe, vou abrir aqui novamente para você ver melhor, eu trouxe aqui um exemplo, tá? Mas a ideia aqui, o Tesouro Selic não teve aporte, por quê? O que eu pensei aqui, né? A primeira coisa que você tem de fazer, como eu comentei lá atrás, é fazer a sua reserva de emergência, tá? Então, eu estou considerando aqui que, por exemplo, você já fez a sua reserva de emergência e que ela pode estar, por exemplo, no Tesouro Selic. O Tesouro Selic é um título bastante conservador, né? Você tem uma alta liquidez, um baixo risco, mas a rentabilidade é baixa, né? Então, o Tesouro Selic, a meu ver, ele faz mais sentido que uma reserva de emergência, não haveria necessidade de você colocar ele também na sua carteira de renda fixa. Porém, como eu comentei, isso vai de investidor, tá? De investidor para investidor não teria problema você colocar um pouco de Tesouro Selic também, caso fizesse sentido. Vamos lá. Ao fazer gestão de uma carteira tão diversificada, exige habilidade com conhecimento do mercado. Isto é, seria necessário um profissional especializado, não? Então, Ivan, sim e não, tá? Para quem não tem esse tempo, para quem trabalha muito o dia inteiro, não tem tempo de fazer essa análise, sim, você precisa de um profissional especializado, tá? E aí, obviamente, você tem os assessores de investimento para te ajudar com isso, para poder fazer esse acompanhamento, tá? Isso vai ser parte do trabalho do assessor com você, tá? Por outro lado, caso você tenha interesse realmente aos poucos em montar a sua carteira, ou simplesmente aprender para você conseguir acompanhar melhor o trabalho do seu assessor, você consegue fazer isso estudando, né, e fazendo aí na sua casa, tá? Mas isso, obviamente, vai ser mais difícil do que sem um profissional te apoiando, tá? Mas aí aqui, pessoal, novamente, né, a ideia aqui é vocês entenderem a técnica, né, e vou falar aqui eu, né, da Lura Educação, o nosso objetivo é ajudar vocês, educar vocês para que aos poucos vocês entendam e consigam se desenvolver, tá? Então, assim, para quem tem interesse no site da Lura Educação, vocês podem entrar alureeducação.com.br. Lá vocês vão encontrar diversos cursos diferentes, tem curso de bolsa de valores, tem curso de finanças pessoais, de orçamento doméstico, muita coisa relacionada aqui a tudo que a gente falou, tá bom? Então vai ajudar bastante você nessa parte. Beleza, pessoal? Acho que é isso, espero que vocês tenham gostado, espero que ajude vocês aí a enxergar um pouco melhor os seus investimentos, espero que motive vocês, para quem não começou a investir, para quem está investindo, investir de uma maneira um pouco mais profissional, e novamente fica mais uma vez o convite para vocês entrarem no site da Lura Educação, alureeducação.com.br, nosso Instagram também, @alureeducação, e que tem bastante conteúdo bom, e tenho certeza que vai ajudar bastante vocês. Tá bom, pessoal? Já demos aqui 1h04, então vamos encerrar. Espero que vocês tenham gostado. Uma boa noite para vocês. Um abraço, tchau, tchau.